Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a um Conversas Keynesianas, promovido pela Associação Keynesiana Brasileira, que eu tenho a honra de, nesse instante, até setembro do ano que vem, 2021, embora isso daqui vai ficar eternamente no YouTube, mas até setembro de 2021, ser o presidente. E hoje tenho o privilégio de conversar, com um ex-vice-presidente, ex-presidente, membro fundador, e atual conselheiro consultivo, muita coisa da KB, o professor Luiz Fernando de Paula, professor da UFRJ. Luiz Fernando, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa keynesiana. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Um prazer aqui poder conversar com vocês. A KB é sempre a minha casa, né, onde eu me sinto em casa, com amigos, onde eu faço amigos, né, um ambiente muito acolhedor, muito frutífero, de muita discussão, né. Nós fundamos a KB em 2008, antes da crise, né, de 2008, e depois fizemos quando eu era vice-presidente, depois presidente, a gente fez o dossiê da crise, a gente teve muita repercussão nesses dossiês. Fizemos 2 dossiês e teve muita repercussão, tanto o debate. Eu acho que a KB realmente ela tem um grande presente e futuro, né? Então é um prazer poder aqui conversar com vocês. Maravilha, Luiz. Olha só, você é um dos principais nomes da tradição pós-keynesiana aqui no Brasil, mas vamos voltar um pouquinho no tempo e aí uma pergunta da sua história de vida, porque nessas conversas keynesianas a gente fala um pouquinho de tudo. Eu quero saber o seguinte: qual foi o seu primeiro contato com Keynes? Na realidade, eu tive contato, assim, meu interesse, assim, digamos assim, pela macroeconomia e pelo Keynes, né? Mais pela macroeconomia, algum pelo Keynes, foi quando eu li a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, né? Isso na graduação, que é um livro que, além de ser extremamente bem escrito, né, ele faz uso dos instrumentos de política keynesiana para analisar a evolução da economia brasileira e, particularmente, numa parte que eu acho magnífica da formação econômica do Brasil, que é a análise que o Furtado faz da crise cafeeira, e como ele mostra que a política de defesa do café, no qual, inclusive, fez a destruição de 1/3, né, do estoque de café da época, que foi queimada, literalmente, né, ela manteve a renda na economia e, junto com a desvalorização cambial, deu início a um processo que o Furtado não chamou, né, mas depois a Conceição Tavares foi chamar, de um processo de substituição de importações, um deslocamento, né, como o Furtado diz, da economia do mercado externo para o mercado doméstico. Então, ali eu li alguma coisa na graduação do Keynes. A minha dissertação de mestrado foi sobre políticas sociais, não tinha nada a ver com macroeconomia. E quando eu fui fazer meu doutorado, né, na Unicamp, no início dos anos 90, foi que eu entrei, ainda não tinha claro qual seria a minha tese de doutorado que eu ia fazer. Eu fiz um curso que chamava Curso de Economia Política, que foi dado pela Conceição Tavares e pelo Mário Poças. É um curso fundamentalmente, um curso de teoria econômica heterodoxa. Então, com leitura do Keynes, do Keynes, do Schumpeter, de Steindl, vários outros autores, né? Então, naquele momento, eu fiz uma leitura, né? E sempre trabalhando com os autores no original. Foi um curso muito, muito bacana, né? A Conceição fazia anos que não dava aula na Unicamp, voltou a dar esse curso com muito afinco. Então, tive o privilégio, né, de participar desse curso. E depois, eu, em 93, passei ali 1 ano e meio em Campinas, voltei para o Rio de Janeiro, e
pouco depois, em 94, eu passei através de um amigo, João Sexu, passei a integrar soube que o Cardim estava criando um grupo, que era o grupo, ficaria conhecido como Moeda do Sistema Financeiro, e eu fui participar desse grupo, aí tive contato com o Cardim, e ali eu passei a ter uma leitura mais sistemática, né, do Keynes, dos autores pós-keynesianos, e acabei fazendo a minha tese sobre bancos, créditos, numa perspectiva pós-keynesiana, aí sim, com uma análise bem mais rigorosa. Né? Então, foi mais ou menos por aí que foi a minha formação. E, nesse mesmo sentido, está outra pergunta de cunho pessoal. Você consegue trazer os elementos que te levaram a preferir a teoria keynesiana, pós-keynesiana, como a melhor forma de se entender e de se explicar o funcionamento do sistema econômico? O que foi, no seu nível pessoal, que você enxergou nela que não enxergou nas outras? Olha, eu acho que o grande, assim, de forma geral, né, antes de mais nada, Fábio, eu me considero, embora eu tenha, digamos assim, uma origem, digamos assim, mais fundamentalista em termos pós-keynesiana, mas eu me considero, dentro do fundamentalismo, eu me considero relativamente eclético. Eclético no sentido da heterodoxia, né? Então, eu acho que a grande percepção que eu tenho, que me atrai, né, particularmente no pós-keynesianismo, do Keynes, eu acho que é o grande autor aí para pensar nos pós-keynesianos, é a ideia que, na realidade, a economia do laissez-faire ela é inerentemente instável. Não tem nada, numa economia cujas decisões são tomadas sob incerteza radical, não tem nenhum elemento de coordenação espontâneo que vai levar essa economia, né, a um equilíbrio estável. Né? Então, essa economia ela tende à instabilidade. Né? O que faz com que essa economia ela não gere uma instabilidade permanente, né? Tem até aquela no livro de 1982 do Minsky, Can It Happen Again? Ele diz que a grande crise, né, é aquela que não aconteceu, né? Bastante provocativo, né? Quer dizer, o capitalismo e economias monetárias elas são intrinsecamente instáveis, né, portadoras de crises, né? O que faz com que elas não sejam, não tenha crise a todo momento, embora ela tenha as crises estão sempre sendo colocadas em maior ou menor magnitude, é o fato que você tem convenções, instituições, né, que reduzem, né, e a capacidade do Estado intervir na economia de forma contracíclica. Né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva muito mais realista, né, e uma capacidade de explicar, para usar a palavra do Paul Davidson, né, o real world, né, o mundo real. Né, mundo real, tentativa de mundo real, você tem que olhar o funcionamento do comportamento dos agentes, né, os agentes importam, eles têm comportamentos subjetivos, as instituições importam, as convenções importam. Né, então, você tem um instrumental analítico, teórico, muito mais rico, complexo, por certo, né, mas muito mais rico para analisar a realidade. Né. Eu acho que o grande desafio, nós, como macroeconomistas pós-keynesianos, é usar esse instrumental para analisar a realidade do mundo e a realidade brasileira, dar respostas, né, para os problemas que a gente enfrenta. Ótimo. Aproveitar o gancho da sua última fala. Né? A gente tem que apresentar propostas realistas para a gente poder atuar na realidade, seja da economia global, seja da nossa economia brasileira. E aí eu vou emendar aqui no meio dessa instabilidade que a gente vive nesse 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados. Tá? Então, a todos e a todas que na eternidade nos verão no YouTube, eu lhe pergunto, Luiz Fernando, é realista um juro zero no Brasil hoje? Olha, em termos de juros
reais, a gente está se aproximando, né? A gente está com 2,5, né? Está com 2,75, né? Que está. O Selic está 3 agora e o Está 3, né? É. É 3, mas estão esperando uma redução de 0,75, agora vai para 2,25, né? Isso. Então, mais um pouco mais de redução para frente, a gente chega praticamente a uma taxa de juros real zero. Eu não acredito que a gente vai chegar a uma taxa nominal zero. Uhum. Tá? Porque assim, tem essa questão de financiamento do balanço de pagamento, né? Teria que ter controles de capital na saída para sustentar uma redução ainda maior na taxa de juros. Eu acho que o Banco Central está testando, né? Testando, que a gente está numa recessão brutal, né? Brutal, capacidade produtiva, mercado de trabalho totalmente com aumento de desemprego, uma precarização absurda, né? Então o tamanho do tombo aí é enorme, né? E a desorganização também é enorme. Então é claro que surpreendentemente, um tempo atrás eu li um artigo de 2 economistas heterodoxos sustentando que não se deveria reduzir taxa de juros para não abrir uma nova fronte, né? Um fronte errado poderia gerar saída de capitais e que, portanto, o bom fronte é o fronte fiscal. Eu acho essa visão equivocada, porque, na realidade, é verdade que a taxa de juros, né, no momento que ela está, nos níveis que ela está, os efeitos dela são relativamente limitados. Tanto é que, a gente pode discutir na sequência, você tem problema na curva de rendimentos, né? Você está chega um ponto que você não consegue impactar os segmentos mais longos da curva de rendimentos com a taxa de juros de curto prazo, né? Então, aí você vai dizer, então não deve fazer muita coisa nesse particular. Mas o grande ponto da redução da taxa de juros é que ele diminui o custo da emissão de títulos, né? Então, então, se você afrouxa a política monetária, você tem todo espaço para fazer isso nesse momento, você abre espaço no fronte fiscal, que é um fronte que a gente sabe que, embora seja absolutamente justificável perante a crise, é um fronte que a gente tem fragilidades, né? Então, podendo facilitar a política monetária nesse momento, podendo facilitar, quer dizer, uma coisa que é muito cara do ponto de vista das políticas keynesianas é você ter uma boa coordenação entre as políticas. Não a coordenação no sentido ortodoxo, no qual a política fiscal fica subordinada à política monetária, né? Não é essa que a gente defende, né? Mas é uma boa coordenação entre política monetária, fiscal, cambial e outras políticas para você poder conjugar objetivos diversos, como estabilidade de preço, crescimento econômico, redução de desemprego, né? Sobretudo nesse momento grave que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem espaço para reduzir, deve ser reduzido, deve ir testando a redução, embora, assim, eu acho que tem que ter, o Banco Central vai querer manter um certo diferencial da taxa de juros, por mais que a taxa de juros lá fora esteja caindo, para manter a atratividade de capital. Portanto, a gente ainda vai ter alguns juros nominal positivo. Mas o máximo que puder reduzir, eu acho que deve ser feito. Tá. Em paralelo, assim, eu já vou aproveitar para a gente ir para uma outra ideia também muito controvertida, mas que apareceu na discussão nos últimos tempos aqui no Brasil, que é como é que você enxerga, tá, uma eventual possibilidade de o Banco Central financiar monetariamente o Tesouro Nacional de forma direta e não apenas atuar no mercado secundário de títulos da dívida pública, que não financia o Tesouro Nacional. O que você acha dessa ideia para o Brasil? Olha, Fábio, eu acho que tempos excepcionais requerem medidas excepcionais. Tá? E eu acho que
nós temos essa situação de desemprego, né, tá tão elevado no Brasil, que assim o risco, né, inflacionário é baixíssimo. Né? Todas as focos, né, mostra a projeção de inflação futura, né, mostra ela abaixo do piso, né, abaixo do piso da meta de inflação. Né? Então, você tem espaço aí para fazer. Claro que numa situação de uma economia atuando perto do pleno emprego, né, uma emissão monetária excessiva pode levar a uma desancoragem inflacionária, né, que quebra um pouco a convenção de estabilidade, isso pode gerar problema. Mas não é o caso atual. Né? Não é o caso atual. O que eu acho é que tem que pensar um pouco na arquitetura de como fazer isso. Porque, na realidade, o que acontece? Quando o Banco Central compra diretamente títulos, né, ele compra, ele deposita na conta de tesouro, que ele mesmo opera, né, os recursos na conta de tesouro, por exemplo, é uma operação meramente contábil, né, e no qual, nesse momento, não está tendo criação de moeda, porque são dois entes governamentais, mas no momento que o Tesouro vai gastar, ele passa a injetar liquidez na economia, ele entra no setor bancário. Esses gastos do Tesouro vão para o setor bancário. O Banco Central, tendo uma meta Selic, né, ele vai ter que entrar no mercado de reservas, né, de tal forma que, procurando, como ele faz, aproximar a taxa Selic da meta Selic. Né? E aí ele vai ter que emitir operações compromissadas. Portanto, operações compromissadas entram na contabilidade da dívida pública. Né? O que eu acho que é importante, né, para funcionar esse mecanismo funcionar melhor? Primeiro, manter essa política de redução de taxa de juros. Tá? Porque você mantendo a taxa de juros, né, e você permite, quer dizer, combinando, né, por isso que eu sou favorável imediatamente a aprovar essa medida, no sentido de que você vai com a redução da taxa de juros, permite a expansão da liquidez da economia sem necessidade de maiores intervenções de esterilização do Banco Central. Eu acho importante também que que não seja um mero jogar dinheiro pelo helicóptero, né? Mas você também faça dinheiro carimbado, né? Você tem os programas sociais, os programas de investimento público, né, no qual sejam canalizados os gastos do governo, seja financiado monetariamente para gastos que tenham efeitos sociais e efeitos econômicos, né, importantes dentro da economia. E, por último, e não menos importante, dado que nós manteremos ainda uma taxa de juros nominal ainda positiva, seria importante aprovar junto aos depósitos voluntários remunerados. Por que os depósitos voluntários remunerados? Eles são remunerados tal como as operações compromissadas. Então, estou trocando 6 por meia dúzia. Tá? Num certo sentido, sim. Tá? Estou trocando 6 por meia dúzia. Mas ele tem uma questão importante, que é o seguinte: você está colocando no balanço do Banco Central uma operação que é dele. É a operação dele. Tá? Então, acho absolutamente. Por isso, ele não é contabilizado na dívida bruta, né? Como não deve ser. Né? Então, você separa, isso permite uma separação mais explícita do que é uma operação da autoridade monetária e quais são as operações do Tesouro Nacional. Né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu sou favorável ao financiamento monetário, mas eu acho que deve ser feito junto com uma determinada configuração
de política. Ótimo. A pergunta que eu vou te fazer agora, ela vai muito no sentido do que a gente vem conversando, né? Sonhar faz bem, né, Luiz? Então é o seguinte, vamos sonhar que a gente tivesse agora com um governo, tá? Nesse junho de 2020, com um governo no país, tá? Certo. Sonhando que a gente estivesse com o governo no país, vamos te colocar em algum posto importante dentre as autoridades econômicas do país. Tá? Quais seriam as principais medidas que você tomaria para enfrentar essa que será a nossa pior recessão? Bem, primeiro, você é muito amigo, né? Muito amigo. Colocar em posto-chave no meio dessa crise é um negócio. Confio na sua capacidade. Olha, assim, a primeira coisa, a gente já discutiu aqui a questão, acho que fundamental do financiamento monetário, né, do Tesouro. Né? Você tem que abrir um espaço fiscal, né, que não infle somente a dívida pública, embora assim, a dívida pública ela está crescendo em vários países, né? Não é nenhuma aberração no momento de crise você aumentar a dívida pública, né? Mas eu acho que podendo, acho que conforme eu falei, eu acho que é uma configuração muito mais clara, né, de você separar as operações do Banco Central e as operações do Tesouro. Eu acho plenamente justificável. A minha grande preocupação, Fábio, é o que eu chamo do pós-pandemia, né? Assim, a gente está vivendo um momento de incerteza radical, né? Ou seja, no sentido keynesiano, incerteza fundamental, né? O passado não nos dá guia de nada, né, para pensar, para olhar o futuro. A gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente tem uma variável aí que absolutamente fora do controle. Você vê os próprios Estados Unidos, né, que é uma grande nação desenvolvida, né, mas tem uma série de problemas. Nós não temos um sistema de saúde público. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Vai ter uma reincidência da pandemia, e nos países emergentes que têm, né, problemas muito maiores, inclusive problemas de aglomeração de pessoas, né, políticas, vários países como o Brasil, com políticas vacilantes, né, para enfrentamento dessa crise sanitária. Então, a gente pensar, né, que a gente vai voltar para o velho normal, realmente, que é o que o governo atual tem colocado, né? Vamos voltar para o teto de gasto, vamos voltar para as reformas, para a velha agenda. É importante, Fábio, dizer o seguinte: um pouco antes da pandemia, no começo de março, quando saiu os dados do PIB de 2019, ficou claro ali que a economia estava andando de lado. O crescimento da renda per capita praticamente zero. A economia está estagnada. 3 anos, saindo da recessão, 3 anos de economia estagnada. Tá? Estamos aí desde 2015 adotando políticas ortodoxas liberais. Não dá para ficar jogando na conta lá da Dilma, lá atrás, né? A Dilma de antes de 2015. Né? As reformas não estão surtindo os efeitos esperados. Não sou contra reformas, né? Mas eu acho que a reforma tributária, por exemplo, tem que ser feita, uma reforma no sentido da eficiência e da progressividade, né? Mas muitas reformas, a reforma trabalhista, por exemplo, ela contribuiu sobremaneira para a precarização do mercado de trabalho, de tal forma que chegamos na crise com mais de 40% dos trabalhadores uberizados. Né? Então, isso criou uma crise que o Congresso, né, acabou tendo que resolver, porque o governo não estava se mexendo, né, para resolver essa desgraça que a gente estava vivendo. Né? E direto ao seu ponto, né, eu acho que, assim, dado o momento
olhando para frente, né, se é que dá para olhar para frente, de um cenário muito pessimista, né, inclusive a nível mundial, o comércio internacional muito prejudicado, os agentes, famílias e empresas vão sair dessa crise endividadas, né, com uma preferência pela liquidez muito aguçada, né, procurando se desalavancar. Então, é um cenário que, pelo lado do consumo, pelo lado do investimento, pelo lado das exportações líquidas, não vejo onde puxar o crescimento da economia. O governo acredita que vai ser, o governo atual acredita que vai ser atraindo investimento externo para as concessões de infraestrutura. Quer dizer, há um certo consenso que a infraestrutura é onde pelos efeitos de externalidades que ela gera para a economia, puxando, inclusive, investimento privado, deve ser privilegiado, né? Mas eu sou muito cético com relação à capacidade de atração de capital externo no mundo pós-pandemia, né? Eu particularmente não acredito em doente, tá? Não acredito em doente. Eu acho que o governo acredita em doente. Eu não acredito em doente, tá? Então eu sou muito pé no chão nessas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que, de novo, abrir. Eu sei que não é fácil, não tem fórmula mágica para a saída da crise, mas você tem que fazer. Vai ter que ter programas sociais para o enfrentamento dos efeitos sociais desse mundo pós-pandemia, que é um mundo de muita incerteza, né, de muita crise social, né, e também abrir espaço para a realização de investimento público. Não tem escapatória, vai ter que entrar com recursos do governo para investimento público, retomando obras que estão paradas, abrindo novas frentes, né. Não vejo caminho, né, que seja diferente disso. E agora eu vou migrar um pouco da economia para a política, de certa forma, porque nós, economistas, a gente jamais, né, tem que analisar qualquer fenômeno econômico deixando de lado todos os atributos políticos. No fundo, a economia é fruto da ação humana e a ação humana negociada é a política. Então, eu te perguntaria o seguinte, Luiz. Você imaginou que nós, em pleno 2020, enquanto gravamos esse programa, viveríamos um cenário tão conturbado ou tão ruim, em termos políticos, sociais, inclusive culturais, no Brasil? Naturalmente, não, né? Essa combinação de crise sanitária, né, com um governo ultradireitista, assim, eu tive só uma coisa, Fábio, eu coordeno um grupo que chama Grupo de Economia e Política no IESP. Isso. Que é um grupo de cientistas políticos. A maioria são cientistas políticos com interesse em economia, né? Então, tem tido uma interlocução muito grande com os cientistas políticos, e procura aprender com eles, né? Mas, assim, nós, economistas, somos cada vez mais, percebo como nós somos ignorantes, né, com relação às questões políticas, que são da maior importância, né? Assim, a minha percepção até assim eu escrevi um artigo que saiu na Latin American Perspectives sobre com o Fabiano Santos, com o Rafael Moura, que a gente tenta fazer fatores exógenos, endógenos, fatores políticos e econômicos para entender o projeto desenvolvimentista do PT, né, a extensão e crise desse projeto, né? E a percepção que a gente teve lá, assim, conversei muito isso com o Fabiano, de que a crise ali de 2015 começou com uma crise econômica que acabou gerando uma crise política, e a própria crise política inviabilizou soluções para a superação da crise econômica. Tenho a impressão que, de certa forma, a gente está vivendo a mesma coisa, né? A gente está vivendo a gente já veio de uma crise, herdamos uma crise econômica, né?
estávamos vindo com uma crise econômica, a economia brasileira não estava criando, por mais que absurdamente, né, o Paulo Guedes falando, não, o Paulo Guedes, presidente, falando, não, a gente estava retomando o crescimento, nada, não estava retomando nada, tá? Por enganação. Né? Então, e você aprofundou, né? Veio com um aprofundamento a crise econômica, essa crise da pandemia, ela paralisa o lado ela dá um curto-circuito do lado da oferta e da demanda na economia. Né? Então, é uma coisa avassaladora. Né? Então, a gente tem uma situação bastante complicada, né, para enfrentar. Né? O problema é que esse governo não tem. Quer dizer, você, a partir do momento que o governo, que é uma cópia, né, tupiniquim, né, do governo Trump, né, uma cópia piorada, né, do governo Trump, né, ele fica, inicialmente, não negou, né, tentou fazer negação, nunca articulou uma política nacional de combate à pandemia, né, e isso acaba contribuindo para. Não estou querendo jogar, né, toda a culpa da crise sanitária em cima do governo federal, mas certamente contribuiu para agravar, né, na falta de uma unidade nacional de combate. Né? Então, e essa crise política permanente que a gente vive, né, como diz o Marcos Nobre, né, o caos como método, né, desse governo, faz com que você esteja em crises políticas permanentes, criando fatos, né, permanentes, que no momento funcionava de alguma forma no momento anterior à pandemia, mas no momento da pandemia você tem que dar respostas, né, que isso é avassaladora. Né? Então, a gente está vivendo realmente um momento muito complicado. Só uma coisa, eu tive em fevereiro, eu estava em janeiro, fevereiro, eu estava na Universidade de Berlim, eu faço trabalho com a professora Barbara Fritz, na Universidade de Berlim, e eu participei de um workshop, um simpósio, sobre essa tendência de governos de extrema-direita no mundo. Uhum. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, que a ultradireita no mundo, a turca, Hungria, né, Polônia, Rússia, ela é nacionalista em termos econômicos. Tá? O Erdogan, por exemplo, tem uma política de substituição de importações, procura proteger as empresas nacionais. O próprio Trump não deixa a empresa chinesa comprar. Né? A gente faz uma combinação péssima, né? Uma péssima. É um governo totalmente antinacionalista. Totalmente antinacionalista. Né? Em termos econômicos. Então, a gente tem uma retórica antiglobalista, né? Mas uma prática ultraliberal. Extremamente nefasto. Né? Então, realmente, nunca, voltando à pergunta, nunca pensei que fosse passar por isso. Eu vou aproveitar exatamente esse ponto para um ping-pong final aqui. Tá? A direção me informa que os nossos minutos estão se esgotando, então, dois ping-pongs. O primeiro deles, tá? Nessa mesma seara, vamos aproveitar o que você acabou de brilhantemente explorar sobre a nossa situação política atual. E você se considera pessimista ou otimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos? Fábio, eu vou... Se me lembra o escritor português, Saramago, né? Perguntaram para ele, né, por que ele era tão pessimista. Né? Ele respondeu: eu não sou pessimista, o mundo é que está péssimo. Né? Então, eu não costumo ser pessimista, né? Mas o mundo está péssimo. Né?
Agora, assim, eu diria que eu sou pessimista no curto e médio prazo, né? Não vejo muitas saídas promissoras, né? Mas eu acho que a longo prazo a gente sempre vai encontrar um caminho, né? Como diria o Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil é uma procissão de milagres, né? Então, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Uma crise de pandemia, com um governo completamente despreparado para enfrentar essa crise, né? Então realmente gera uma agonia imensa, né? Mas eu acho que de alguma forma a gente vai conseguir expurgar isso e vamos juntar os cacos e ir para frente, repensar de novo. Eu acho que a esquerda tem um desafio enorme, né? De repensar o seu projeto político, o seu processo de desenvolvimento, né? Que daqui para frente, né? Não vai ser fácil. Ótimo. E você citou o Saramago. A minha última pergunta, também de nível pessoal, é: qual o seu atual, tá, ou eterno livro de cabeceira para você indicar a quem nos ouve pela eternidade aqui no YouTube? Olha, Fábio, eu não tenho um livro de cabeceira. Vou dizer assim, da minha literatura econômica e a não econômica, né? Da minha literatura econômica, eu diria que assim, os 4 livros que eu mais gosto, assim, que eu volto, no sentido de voltar voltando. Eu não tenho um livro de cabeceira no sentido de que eu vou na minha biblioteca e consumo. Até teoria geral do Keynes é uma eterna inspiração. Sempre estou aprendendo, estou lendo. Ainda da teoria pós-keynesiana, o livro do Paul Davidson, acho que aquele livro de 94, Macroeconomic, Post-Keynesian Macroeconomic Theory, né, depois tem uma edição de 2002, né, eu acho que é um livro que sintetiza, né, livro importante. O Stabilize and Stable Economy é um livro que eu aprendo muito, né, do Minsky, também uma fonte de inspiração. E um livro que eu gosto bastante, que aí foge da macroeconomia, é o livro do O Atraso Econômico, Perspectiva Histórica, do Gershon Krohn. Acho um livro magnífico. Embora seja escrito por um historiador econômico, tem vários insights relativos ao processo de desenvolvimento, o papel do sistema financeiro para o crescimento, né? Quer dizer, como que países que estão atrasados do ponto de vista do seu processo de desenvolvimento, ele tem que ter ou o desenvolvimento de um sistema financeiro capaz de mobilizar recursos, ou ter um papel do Estado mais ativo, né? Então, esses seriam meus livros. Do ponto de vista da literatura, eu sou bastante eclético. Eu, por exemplo, gosto muito de um autor português chamado Gonçalo Tavares, da nova geração. Tem um livro dele chamado Jerusalém, que é uma obra-prima. Tá? É um escritor interessante, que ele até 30 anos começou a escrever depois de 30 anos, disse que queria ser jogador de futebol. Né? Por que você começou a partir de 30 anos? Eu tinha que ler tudo, tinha que ler, acumular, para depois começar a escrever. Eu gosto muito tem muita do sul-africano. Coetzee já foi prêmio Nobel de literatura. Estou lendo o livro dele, Childhood of Jesus. Sempre escreve magnificamente bem, né? Então eu li a biografia. Tem um livro, a biografia dos Beatles, do Bob Splits. Para quem é fã dos Beatles, é magnífico o livro. A minha filha disse que eu gosto de livros grossos. Quanto mais grosso, eu mais gosto. Então, eu sou bastante eclético em termos de gostos literários. Muito obrigado, Luiz, por essa conversa keynesiana de hoje. Tá? Te agradeço muito em nome da AKB por você ter aceito esse convite e ter batido esse papo maravilhoso aqui. Espero que toda a audiência, todo mundo que nos assistir ou que nos ouvir, porque isso daqui em algum momento vai virar um podcast também, além de um vídeo no YouTube, que vocês gostem bastante. E convido todos vocês a conhecerem a Associação Keynesiana Brasileira, a popular AKB. Entrem no site, conheçam mais, www.associacão, porque não tem acento, então associacãokeynesianabrasileira.org.
Este foi o Conversas Keynesianas de hoje. Luiz, 30 segundos para uma mensagem final, por favor, a palavra é sua. Ok, eu agradeço o convite. Enfim, espero que quem está nos ouvindo tenha gostado e que venha participar das atividades da AKB, né? É um fórum de discussão acadêmico, político, acho que é extremamente importante. Tá? Então, foi um prazer poder conversar com a AKB. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos vocês. Saudações keynesianas.